TSE recebe mais um pedido de criação de partido. Em Rondônia, o número cada vez maior de siglas gera divergência. Atualmente, para criar um partido político no Brasil, é necessário preencher alguns requisitos, como, por exemplo, o recolhimento de 468 mil assinaturas em apoio à nova legenda. A última solicitação foi feita ao TSE para a criação do Partido Democrático dos Servidores Públicos, mas para que isso seja efetivo é preciso atender a outros itens. Para se criar um partido, Larissa, nós precisamos primeiramente ter a elaboração de um estatuto, o apoiamento de 101 eleitores, isso equivale, isso pelo menos a 1/3 dos estados brasileiros, ou seja, em 9 estados brasileiros, esses 101 eleitores, a publicação desse estatuto no Diário Oficial, depois a informação ao Tribunal Superior Eleitoral de que, inclusive informando que esse partido está sendo criado, levar ao cartório lá em Brasília para registro desse partido e, a partir daí, buscar um apoiamento de pelo menos 0,5% de eleitores das últimas eleições para deputado. Ao todo, são 35 partidos políticos criados e 58 pedidos protocolados no TSE. Se todos os itens forem preenchidos, a aprovação ou não vai sair do plenário. Em Rondônia, quem está no meio político não concorda com a grande quantidade de partidos já criados e em aprovação. No meu entendimento, tem que limitar, tem que haver regras extremamente claras para que se crie novos partidos. Vejo isso uma forma ruim. Muitos desses partidos são criados e se iniciam partidos pequenos, que a gente chama, são muitas vezes usados como massa de manobra por grandes partidos. Ainda segundo o advogado eleitoral, os partidos deveriam ser voltados às causas pelo qual foram criados, atendendo então os interesses da sociedade, que grande diversidade pode acabar confundindo o eleitor. Para o cidadão não é bom, porque isso, primeiramente, o cidadão acaba vendo esse número, vamos dizer assim, de muitos partidos como nocivo, porque ele acaba não entendendo qual a razão de ser de um partido político. Para o cidadão comum, ele vai falar, tanto faz eu votar no A, no B ou no C, porque é tudo a mesma coisa. E hoje, infelizmente, a gente acaba vendo na prática que essa criação de partidos políticos acaba sendo a mesma coisa. Bom, ninguém é melhor para falar sobre esse assunto que o Dr. Joacir Loura, especialista no assunto também. Eu não sou de deixar de falar o que eu tenho que falar. Até porque esse jornal aqui é o jornal que instiga, é o jornal que provoca, já falei isso no começo. E nós temos duas questões a serem analisadas nessa questão aqui. Primeiro, que essa imensidão de partidos não existe, é uma loucura, é uma irresponsabilidade. O pior, muitos desses partidos, não estou dizendo esse ou aquele, mas muitos deles estão atrás do fundo partidário, que aliás é um negócio que tem que acabar. É um negócio que tem que acabar. Tem dono de partido que ficou rico com o fundo partidário. E as autoridades sabem disso lá em Brasília e não tomam atitudes. Primeiro, o senador Raupp, várias vezes já falou aqui, o senador, que é presidente do partido, PMDB, o maior partido desse país, ele mesmo diz, olha, é muito partido, não dá. Tem que parar com esse negócio de criar partido. Aliás, é muito partido pro meu gosto, tem que criar uma coisa inteira. Bom, primeira coisa. Segundo, eu vi aí, Partido Democrático do Servidor Público. Olha, eu tenho imenso respeito pelo servidor público. O servidor público, no geral, ele cumpre o papel da mais alta importância ao Estado, à nação. Sem o servidor público, a máquina não funcionaria. Talvez poderia funcionar com a metade do servidor público que tem aí. Tá certo? Vamos falar logo. Agora, vocês imaginam o servidor público que não tem partido nenhum para defendê-lo, tem os sindicatos, que são fortes, mais fortes do que os partidos. Os sindicatos são mais fortes que os partidos, porque os avanços que tiveram os servidores públicos dos últimos 30 anos desse país, os mortais que não conseguem entrar no serviço público não têm esses benefícios e são
Quem está fora do serviço público é uma categoria, o trabalhador comum é uma categoria, é um ser de quinta categoria. Os privilégios que o servidor público tem na iniciativa privada não existem. Para começar, a estabilidade do emprego. E aí vai um monte de coisa, um monte de penduricário. Me desculpe os servidores públicos que trabalham, que honram a categoria que é maravilhosa dos servidores, que eu já disse, é fundamental para esse país funcionar. Mas quem está fora do serviço público é um ser que não tem os mesmos privilégios. Ou seja, nós estamos tratando os trabalhadores desse país de forma desigual. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Os do executivo são até os mais sofridos, é bom que se diga. Os servidores do executivo são os mais sofridos no geral, porque tem alguns que também, estão dando de 10 a 0. Então, Renata, sem o partido, o servidor público já é um cidadão especial, tratado de forma diferenciada nesse país, e imagine agora com o partido. Imagine com o partido. Nós tínhamos que criar um partido do desempregado, o partido dos mortais, para poder ver se dá uma equiparadinha. Eu falei, um beijo para os servidores públicos, mas quem está fora merece mais atenção.